Fala, meus amigos, como é que vocês estão, rapaziadinha? Hoje queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto um tanto quanto acredito que vai ser um pouco controverso aqui no canal, principalmente com o público desse canal, certo? Pelo menos o que eu percebo aqui do comportamento dos comentários de vocês. Que é sobre o que, Melinho? Basicamente sobre você fazer as coisas em casa, você fazer as coisas no seu próprio carro, certo? Em casa, na sua garagem, tanto faz. Coisas relacionadas à mecânica, à pintura, consertos e upgrades, certo? Ou seja, o bom e velho faça você mesmo, certo? Quero falar um pouco sobre isso e como as pessoas elas se iludem muito quando a gente fala de fazer as coisas você mesmo na sua casa, na sua garagem, com seus próprios equipamentos e com seus próprios conhecimentos, que às vezes eles não existem, né? E é muito importante a gente falar sobre isso porque, como eu disse, muitas pessoas, e aí eu falo criadores de conteúdo e até mesmo pessoas que comentam nos vídeos, que consomem os conteúdos, elas fantasiam demais isso e eu quero falar um pouco sobre essa fantasia com vocês que não é tão simples assim, não é tão fácil na realidade. Mas antes, vou pedir a inscrição no canal, ativar o sininho para receber notificações dos vídeos, deixe seu like e comenta aí, cara, sobre o tema do vídeo, se você concorda ou discorda. Pode discordar, não tem problema, vamos discordar aqui, obviamente mantendo respeito, que você discordando, mantendo respeito, a gente mantendo aí uma boa discussão aqui, vai engajar bastante o vídeo. E é para isso que servem esses vídeos, galera, pra gente trocar uma ideia, conversar, concordar e discordar, como se fosse uma mesa de bar, beleza, meus amigos? Então, bora nessa. Bom, galera, então, vamos lá. Hoje, na internet, com 2025, qualquer carro que você tiver, você que é um pouco mais entusiasta, você que é curioso, você consegue pegar o máximo de informação possível, certo? Qualquer carro, cara, qualquer carro, seja Sandero, seja Citroën, eu falei Sandero porque não sei porque eu falei Sandero, mas enfim, Citroën, Renault, Volvo, Fiat, os Fiat mais antigos, cara, existe uma rede enorme de informações desses carros, de problemas crônicos, de comportamento, de tutorial, de coisas que você consegue fazer no seu carro, em casa, certo? E isso é muito bom hoje em dia com a internet, porque o cara, vamos supor, vai pegar uma lasanha ultra desconhecida, que ninguém conhece e tudo mais, mas ele quer saber o máximo de informação. Cara, ele tem. Até esse canal aqui, inclusive, ele surgiu com essa ideia de espalhar mais informações sobre o Fiat Bravo, porque eu lembro que na época existia o Lélio, né, o Lélio do AutoCar Utilidades, eu sempre cito ele aqui no canal, que ele faz muito vídeo de Fiat Bravo, fez muito vídeo de Fiat Bravo, só que tinha muitas coisas, por exemplo, que acontecia com o meu Fiat Bravo, que ele não falava no canal dele, que ele não falava porque provavelmente ele não aconteceu com ele, e obviamente é justo, não tem como ele falar sobre algo que não aconteceu com ele, né? Como também acontece comigo, muita coisa aqui que as pessoas perguntam, muito específica, de alguns problemas específicos no carro deles, no caso o Fiat Bravo, eu não falo aqui porque não aconteceu comigo, então não faz sentido eu falar, certo? Mas tá tudo certo. O meu ponto aqui hoje em dia você não fica sem informação, certo? Sobre determinado carro. E o público entusiasta, cara, ele adora também conhecer, não só conhecer mais sobre o carro, mas às vezes também mexer sobre o carro. Isso em qualquer público, né? De PC também, eu vejo que a galera adora mexer no PC, adora futucar, configuração, montar, desmontar, fazer peças personalizadas. Assim, o público automotivo com o público de tecnologia da informação, de hardware, eles são muito semelhantes nesse sentido. A galera gosta muito de botar a mão na massa. Cara, isso é muito legal. Eu sempre incentivo aqui nesse canal, né? Eu tento fazer algumas coisas também, certo? Eu acho que a gente tem que tentar aprender ao máximo ali, conhecer nosso carro, conhecer nosso computador, para não também ficar na mão ali de mecânico, de técnico, porque mecânico e técnico sempre são um pouquinho malandros. Então assim, é sempre bom a gente aprender ao máximo ali a máquina que a gente tem para, né, evitar de gastar dinheiro à toa, né? E falando em gastar dinheiro também, carro hoje em dia, muita gente lida com o carro com prejuízo, certo? E o público entusiasta, ele não vai deixar de ter carro por causa de custos, muito pelo contrário, ele vai dar o máximo ali para evitar custos desnecessários. Vai tentar procurar lugares para comprar coisas, né, peças, com melhor custo-benefício, serviços com melhores custo-benefício, mão de obra com melhor custo-benefício. E se possível, e se conseguir, fazer as coisas em casa, certo? Então, isso é uma coisa muito boa que eu sempre preguei aqui nesse canal, eu sempre incentivo a galera a fazer nesse canal. E também, cara, eu acho que o ser humano ele tem sempre que estar se renovando, tem sempre que estar aprendendo coisas novas, certo? É muito legal, por exemplo, um carpinteiro, um cara que sempre fez armário, sempre fez móveis de casa, do nada ele vai lá e vai fazer uma porta. Pô, pra ele vai ser muito fácil, né? Porque uma porta de madeira é quase como se fosse um móvel pra ele. Mas vamos supor, se esse carpinteiro do nada começar a fazer um programa de computador. Pô, é um bagulho totalmente diferente pra ele. E aí ele vai ter um leque absurdo de conhecimentos novos que ele não tem. E isso é muito legal. Só que aí você percebe, por exemplo, você acha que um carpinteiro, ele necessariamente vai fazer um bom programa de computador? E ele vai fazer bem um programa de computador, como por exemplo um programador que já programa no dia a dia dele? Óbvio que não. Do mesmo jeito, por exemplo, que o programador também, dificilmente ele será um bom carpinteiro. E é nesse ponto que as pessoas elas não se ligam tanto. Por quê? Essa parada de você fazer tudo em casa, certo? Eu acho que ela tem um limite que as pessoas
e isso eu falo, tanto o público que grava conteúdo na internet, quanto o público que consome esse tipo de conteúdo e comentam, veem, engajam esse tipo de conteúdo, eles perdem um pouco, na minha opinião, tá? Perdem um pouco da noção. Porque, por exemplo, esses dias eu tava vendo um vídeo um canal gringo, Mick Driver's Cars. Esse canal é excelente, inclusive eu me inspiro muito no formato de vídeo dele, que é basicamente isso aqui, né? Car vlog, trocando ideia, dando dicas, alertas e tudo mais. Eu me inspiro muito nele também. E ele começou a fazer uma saga de alguns conteúdos onde ele bota a mão na massa no carro dele, onde ele troca multimídia, onde ele troca amortecedor, onde ele lava o carro dele, tudo ali em primeira pessoa. Inclusive, talvez eu faça um vídeo nesse formato futuramente. Só que o ponto do vídeo dele ali é mostrar o quão difícil é fazer essas coisas. Uma pessoa normal fazer essas coisas. Por exemplo, beleza, lavar o carro, as pessoas, elas sempre dão que não, é muito fácil você lavar o seu carro, porque qualquer um lava o carro. Eu já aprendi que não é tão simples assim você lavar o seu carro. Que é isso, Belém? Como assim? Todos os criadores de conteúdo que falam sobre carros, lavam seus próprios carros e lavam muito bem, certo? Correto? Mas você percebe que todos esses criadores de conteúdo sempre tem uma máquina de aspiração, daquelas porradona mesmo, ele sempre tem uma esponjinha, uns produtos. A galera, por exemplo, é muito engraçado, a galera sempre fala de você usar a Vonix. Se você compra um kit da Vonix, você paga ali, cara, no máximo ali, fácil, uns 100 reais. Porque tudo da Vonix não é barato, as coisas da Vonix não são baratas. Então você já percebe uma divergência aí do que é a realidade para o que é gravado, né, desses criadores de conteúdos, que é o quê? A galera tem equipamento, a galera tem acesso, a galera tem grana. Às vezes a galera nem tem grana, mas a galera recebe, por exemplo, de patrocinador, entendeu? Então aí é muito fácil. Daí o cara vai falar, pô, cara, mas aí você prefere pagar o barato ou pagar o caro? Beleza, normal, concordo, eu acho que esse argumento é totalmente válido. Mas às vezes a pessoa nem sempre vai querer pagar esse cara, vai preferir, por exemplo, pagar alguém para fazer. Você entende? Isso eu tô falando com uma parada besta, que é lavar carro. Lavar carro, beleza. Qualquer um consegue fazer isso. Seguindo esse exemplo, por exemplo, do Mick Driver's Cars, ele fez um vídeo onde ele estava tentando trocar as molas do amortecedor do carro dele, dos amortecedores do carro dele, para poder rebaixar o carro dele, né? Ele queria deixar mais baixo, né? O carro dele, inclusive, já era um... Pô, não lembro qual era o carro, mano. Mas era um carro que já era baixinho. E ele demorou, inclusive, olha isso, ele já tinha todos os equipamentos dele. Ele, inclusive, para quem não sabe, ele é um cara europeu, então obviamente as coisas para ele é muito mais acessíveis do que para mim, um Regis brasileirinho médio que mora no Rio de Janeiro. As coisas para mim é muito mais difícil, obviamente para todos nós vai ser mais difícil. Mas ele já tinha lá a garagem, ele já tinha lá todos os equipamentos, uma garagem ultra equipada, então para ele já é muito mais tranquilo. E ainda assim, para ele que já tem todos os equipamentos, ele demorou para trocar os amortecedores, ou melhor, para trocar um amortecedor, né, pelo que eu vi no vídeo dele. Cara, ele demorou 8 horas para trocar um amortecedor, ou melhor, um amortecedor não, para retirar um amortecedor, né, e trocar as molas. Eita! Então você percebe, para uma pessoa comum fazer esse tipo de coisa, não é fácil, galera, não é fácil. E é isso que as pessoas, elas não têm essa noção. Lembrando, criadores de conteúdo e a galera que consome esses conteúdos também, as pessoas, elas não têm noção que as coisas, elas não podem ser tão simples quanto os caras pintam nos vídeos, ou quanto que as pessoas comentam nos comentários, certo? Pô, Meli, mas como assim comentam nos comentários? Aconteceu um episódio engraçado comigo, foi muito bom. Há um tempo atrás, há 2 meses atrás mais ou menos, eu soltei um vídeo onde eu faço ali uma manutenção na suspensão desse Fiat Bravo. Não sei se vocês lembram, não sei se todo mundo viu, tá lá, inclusive é um dos vídeos mais vistos desse canal, por incrível que pareça, é um vídeo muito grande, que é basicamente a manutenção ali que eu faço. É uma manutenção corretiva que eu faço na suspensão desse Fiat Bravo, certo? Ele tava ali fazendo um barulhinho, quando ele passava lombado, um nheco-nheco, que aí quando eu fui ver, né, tinha bastante coisa para fazer ali. Tinha bieleta, tinha bucha da barra estabilizadora, e também os amortecedores, eles apresentaram problemas. Assim, obviamente que nesse vídeo eu sinto que eu dei um pouquinho mole, né? Eu poderia ter pesquisado um pouquinho mais em outros mecânicos para não gastar tanta grana quanto eu gastei naquele vídeo. Mas no final eu tive que trocar os amortecedores pela primeira vez, né? Tive que trocar os amortecedores desse carro e não saiu uma coisa muito baratinha, saiu ali em torno de R$1.200 para trocar os amortecedores com a peça mão de obra, certo? E aí foi muito engraçado que eu recebi um comentário do cara que chegou aqui e falou: pô, cara, você deu mole aí de tá pagando R$200 quer dizer, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, certo? Mas foi algo assim: nossa, cara, mas não precisava levar na oficina para trocar esses amortecedores, dá pra você fazer isso em casa. E eu fiquei tipo, não é possível que o cara comentou que é fácil você trocar um amortecedor e que dá pra fazer isso em casa. eu não acreditei nesse comentário quando eu li. Falei, não, mano, esse cara eu acho que ele deve estar de ironia, eu não tô entendendo a ironia desse cara. Eu comentei, claro, cara, é realmente fácil, né, trocar amortecedores, tanto que a galera cobra R$200 mesmo de otário, igual eu, né? Porque se fosse tão fácil assim, se você chegasse em qualquer oficina, a galera ia cobrar R$20, porque é tão fácil trocar amortecedor, né? Sendo que, pelo amor de Deus, né, galera, é uma falta de, na minha opinião, se ele estiver falando sério, se ele não estiver falando sério, eu caí, infelizmente,
na ironia do cara. E aí o problema é comigo. Mas eu percebo que não é tão ironia, porque, por exemplo, central multimídia. Toda hora a galera fala, não, porque eu comprei a multimídia tal, eu troquei em casa, eu consigo trocar em casa. Não, porque eu troquei o acabamento aqui, eu troquei em casa, eu consigo trocar em casa. E galera, pô, mano, como eu disse, as pessoas perdem um pouco da noção de que, tipo, não é todo mundo que consegue fazer coisas do seu carro, sem fazer uma besteira, sem surgir dúvidas, sem quebrar o próprio carro. Isso é muito importante. E as pessoas, elas não têm essa noção, elas só recomendam, não, cara, faz aí, se eu conseguir fazer, você consegue fazer. E não, cara, não. Nem todo mundo consegue fazer as coisas no seu próprio carro. É a mesma lógica, lembrando o exemplo do carpinteiro. Um carpinteiro, ele vai conseguir fazer um programa de computador? Às vezes ele até vai conseguir fazer um programa de computador. Mas será que o carpinteiro vai fazer um bom programa de computador? Provavelmente não. E quanto tempo, mais ou menos, esse carpinteiro vai demorar para fazer esse programa de computador? Né? Às vezes, um programador que trabalha ali no dia a dia, fazendo código, programando, ele demoraria meia hora para fazer o mesmo programa que o carpinteiro demoraria de 8 horas para fazer. Um exemplo do Mick Drive Cars também, né? Ele foi tirar os amortecedores, ele demorou 8 horas para tirar os amortecedores do carro dele. Aqui, por exemplo, esse acabamento aqui, eu tive que tirar um tempo atrás para trocar as LEDs dele, né? Cara, tudo quando é acabamento do Bravo, a gente sabe que é caro, que é ruim de tirar. Mas tem vídeos da galera ensinando a tirar esse acabamento. Eu fui tirar esse acabamento, eu até consegui, deu tudo certo, troquei as LEDs. Ou melhor, não deu tudo certo. Eu simplesmente fui e quebrei um monte de presilhas. Aqui, por exemplo, eu quebrei. Por quê? Porque eu não tenho jeito, cara. Eu não tenho jeito de tirar essas coisas. Peças de plástico que estão ali, existem há mais de 10 anos e que estão aqui sobrevivendo a inúmeros tipos de, sei lá, pega sol, pega calor, pega umidade. Não tão umidade, né, porque o carro é fechado, mas pega uma certa umidade. Pegava sol na época, por exemplo, que eu deixava o carro no estacionamento que não era coberto. Então, assim, uma hora essas pecinhas de plástico, elas vão ceder, né? Peças dessa maninha, as presilhas elas eram bem pequenininhas, galera, bem pequenininhas. Então, assim, você acha mesmo que um cara que nunca fez isso na vida, e não tem jeito para tirar acabamento, que inclusive usou uma chave tipo aquela espátula, só que de ferro, você acha que vai acontecer o quê, galera? E aí o cara no comentário fala, não, mas eu consegui fazer, porque eu tenho todo o equipamento, eu já fiz isso várias vezes, eu já quebrei algumas coisas, mas tudo certo, agora deu certo porque eu sempre consegui fazer. Então, o meu alerta aqui é, toma cuidado, galera, não é porque você consegue fazer determinada coisa no teu carro que todo mundo vai conseguir fazer, né? Nem todo mundo leva jeito para fazer tudo, em desmontar o carro, montar o carro, fazer trabalhos de mecânica, funilaria. Nem todo mundo leva jeito para fazer coisas no carro, velho. E tá tudo certo. E as pessoas, elas falam como se fosse um grande defeito. Não, você não sabe fazer, então você é um incompetente, né? É muito fácil, igual aquele cara, é muito fácil trocar o amortecedor, é muito fácil trocar a central multimídia. Eu sei que se eu fosse trocar a central multimídia desse cara aqui, desse carro, eu ia fazer besteira. Eu tenho certeza que eu ia fazer besteira. Eu tenho certeza que eu ia cortar um fio, que eu ia tomar um choque, que eu ia fazer sei lá o quê. Eu, por exemplo, em um dos vídeos no canal aqui, que eu fui trocar a bateria pela primeira vez do Palio, não sei se vocês lembram daquela saga do Palio, que eu tava mexendo nele, eu troquei e botei os polos errados. Só que o carro tava tão apagado que não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido uma coisa muito grave. E aí depois que eu vi que eu botei a bateria nos polos errados, que eu tive que tirar isso do vídeo. Olha a cagada que eu fiz. E aí imagina, um cara vai ver meu vídeo, vê que eu tô trocando polo errado, aí não, o Melinho conseguiu, então eu vou fazer igual ele fez. Aí vai lá, queima a bateria do carro, ele toma um choque, ou ele se machuca. Imagina, uma responsabilidade minha. Quer dizer, não responsabilidade minha, né? Porque ele fez porque ele quis. Mas, pô, ele viu meu vídeo, cara. Óbvio que eu ia me sentir mal, óbvio que eu ia me sentir culpado com esse tipo de coisa. Então, assim, obviamente existe uma parcela dos criadores de conteúdo que também não tomam muito cuidado relacionados a isso. É óbvio que muitos que, quando criam esse tipo de conteúdo, eles sabem o que estão fazendo. Mas não é porque eles sabem o que estão fazendo que o cara que está mexendo no carro sabe o que está fazendo. Vocês entendem, galera? E isso tudo, eu tô falando num cenário que dê errado. Mas vamos supor, num cenário que deu tudo certo. Beleza, deu tudo certo, você foi lá, conseguiu fazer o que você queria fazer no seu carro. Beleza. Vai ficar bem feito? Existe uma grande chance que não, né? Porque você não é um profissional naquela área. Dependendo do quão complexo for, existe uma grande chance de não ficar perfeito. Existe uma coisa quer dizer, perfeito não, né? Mas bem feito, digamos assim. Existe uma grande chance de não ficar bem feito, certo? Exatamente o que aconteceu aqui. Eu troquei isso aqui, não ficou bem feito, certo? Tá tudo, ó, meio solto. Agora não tá, né? Mas aqui ficou quebrado, entendeu? Então, não ficou bem feito, certo? Se eu levasse um profissional para fazer isso, provavelmente ele ia ficar, ó, tranquilinho, e ele me ia cobrar uns 50, 70, às vezes até 100 reais para trocar essas LEDs, e eu não ia ter preocupação. Como também, quanto tempo, né? O tempo. Você não é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Se você é acostumado a fazer esse tipo de coisa, ok. Mas o cara que não é acostumado a fazer esse tipo de coisa, quanto tempo ele vai levar?
eu levei em torno ali de 40 minutos para desmontar isso aqui. Eu tenho certeza que um profissional, se fosse desmontar isso aqui, ele ia desmontar isso em 5 minutos. E isso eu tô falando, lembrando, de uma coisa mais simples, que eu achei que eu podia fazer em casa, quer dizer, que eu fiz em casa e que até que no final meio que deu certo, mas não deu tão certo quanto deveria ter dado. Vocês entendem? Então, quanto mais complexo for a parada, pior vai ser para ficar bem feito e para ser feito um tempo bom, assim, para você não perder o seu dia todo. Isso num cenário que dê certo. Porque se der errado, meu amigo, aí você vai ter um retrabalho de levar teu carro ali para um outro profissional, para ele falar, nossa, cara, por que você não pagou alguém para fazer, sabe? E aí você ir com aquela cara lavada, tipo, nossa, meu Deus do céu, era pra eu ter pagado desde o início. Enfim, né? Fiquem muito atentos com esse papinho de que você pode fazer isso em casa. Nem sempre você vai conseguir fazer as coisas em casa. Nem sempre você vai ter os equipamentos. Nem sempre vai valer a pena você comprar os equipamentos. Certas vezes você não vai saber usar os equipamentos. Às vezes você vai comprar uma vez, vai ser um bagulho caro, você vai usar uma vez só, certo? E aí não vai valer a pena o custo-benefício. A galera fala, não, porque você consegue fazer isso em casa, vale muito mais a pena você pagar alguém para fazer, sendo que o custo-benefício vai ir para custo, porque não vale a pena você comprar, às vezes, um equipamento para você usar uma vez. Isso, lembrando, num cenário que der tudo certo, né? Que existe o cenário também de dar errado, que aí é o pior cenário de todos, que aí você quebra alguma coisa, que aí você danifica alguma coisa, seu carro fica preso em casa, você vai ter que chamar alguém para levar no mecânico para consertar a cagada que você fez, que aí, meu amigo, vai sair mais caro do que você fazer a parada já desde o início no mecânico. Então, muitas vezes, essa redução de custo aí que a galera fala, que não precisa pagar mecânico para fazer tal coisa. E ainda tem o tempo que você vai levar fazendo aquela parada, né? Que pra mim, eu não tenho tanto tempo para ficar, tipo, horas fazendo uma coisa que eu poderia pagar alguém para fazer. Às vezes vale muito mais eu pagar alguém para fazer, deixar o carro lá, eu ir fazer as coisas no meu dia a dia, do que simplesmente ficar o dia todo, às vezes, sei lá, trocando uma bomba de combustível, desmontando esse acabamento para trocar uma LED. Às vezes vale muito a pena, não, vou levar lá, deixa lá, acabou, é isso, faz aqui pra mim e é nóis. Que aí se der algum problema também, eu consulto ele refaz o trabalho, ou ele me devolve o dinheiro e eu levo em outro profissional, entendeu? Se eu faço besteira aqui, eu vou ter que pagar um outro profissional para consertar essa cagada. E geralmente isso vai sair mais caro, né? Porque aí eu teria que comprar mais peças, ele vai ter que ajeitar a minha cagada e o retrabalho, ele é sempre mais caro, galera. Então, a minha dica aqui é: tomem muito cuidado, não fiquem caindo nesse papinho, tanto de criador de conteúdo, que fala que é muito fácil você fazer as coisas em casa, só porque ele tem o equipamento, que ele tem o tempo, que ele tem o conhecimento necessário. Às vezes a gente não tem o conhecimento necessário, às vezes a gente também não tem a proeficiência para fazer tal coisa, né? É aquele exemplo, um carpinteiro dificilmente vai ser um bom programador e um bom programador dificilmente vai ser um bom carpinteiro. Um bom mecânico dificilmente vai ser um bom cozinheiro e um bom cozinheiro dificilmente vai ser um bom mecânico, entendeu? É óbvio que existem exceções, isso acontece, mas a gente não vive de exceções da regra, a gente vive das porcentagens que podem acontecer, até porque é o seu dinheiro que está em risco, é o seu tempo que está em risco. Se você quer gastar, se você quer pôr tudo isso à prova, aí é com você, meu amigo, não tem o que fazer. Beleza? Bom, galera, então acho que é isso. Falei tudo que tinha para falar. Se tiver que acrescentar alguma coisa aqui, pode acrescentar, galera. A gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3 desse vídeo. Vamos interagir, certo? Lembrando, se você discordar, pode discordar com respeito, não tem problema. Mas pode comentar aí e bora engajar. Lembrando, like, se inscreve e é isso aí. Melinda aqui e valeu!